Ó, então eu vou deixar a primeira por último. Ó, a primeira e a segunda eram as únicas que eram diferentes. Mas eram basicamente iguais, né? Aí, por exemplo, né? Essa daqui, que era 3x mais 3. X mais 6, né? Não tinha dificuldade, né? Ó. Você coloca aqui, você pode escrever 3x menos x, né? Menor do que 6 menos 3. Aí 3x menos x, 2x. Menor do que 3. E aqui já dividindo tudo por 2, né? X. Ok? A outra segunda era x menos 3, 3x mais 1. Também era bem tranquila, tá? Por exemplo, eu posso colocar isso aqui para cá, isso aqui, fica x menos 3x maior do que 1 mais 4, né? 1 mais 4 não, 1 mais 3. Aí x menos 3x menos 2x. Aí aqui você pode multiplicar por menos 1, né? Fica 2x menor do que menos 4. E aqui eu divido por 2. Aqui só observando que muda a desigualdade, né? Quando eu multiplico menos 1, ela troca de posição, né? Tá maior, fica menor. E depois de dividir, fica x menor do que menos 2, tá? E a última. Dois x menos 1 maior igual do que 5x mais 3. Ah, sim. A pessoa passou no segundo você vir para a faculdade de ainda respondeu para o professor. Boa noite. Gente, tudo bom? Tudo bem. Oi, professor. Eu já comentar um Naquele negócio. dia que eu mandei esse vídeo, assim, ó, o último, tão forte que a cidade tá Tem que marcar a sua prova. Você e mais uma outra pessoa. Aquele rapaz que senta lá, senta ali. Aí vocês podem formar uma dupla para fazer a prova. Ixi, eu chorei. Mas você faz a segunda chamada. Que eu ficava mais burro do que eu já estava. Assim, Mas vai dar certo a segunda chamada. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Essa daqui é a 1.3, né? Também é a mesma coisa aqui, ó. 2x, esse aqui, né? Aí esse aqui. Aí 2x menos 5x menos 3x.
Aí do mesmo jeito, eu multiplico por menos 1. Aí fica 3x. E aí divide por 3. Tá? Não eram tão difíceis. Ok? Gente, mas essa primeira não é tão difícil. Ó, terceira questão, né? Que vocês pensavam que todas eram verdadeiras, né? Pessoal, se x é menor que y, x quadrado é menor que y quadrado? É falso porque você pode pegar número negativo, né? Ó, por exemplo, menos 3 é menor do que menos 2. Mas quando eu pego o quadrado do menos 3 ele é maior do que o quadrado do menos 2. Né? Ok? E aí já é falso. Você vai eliminando essa questão do quadrado, você já A ideia era sempre era você ficar testando com o número negativo que já não. Ó, se o x quadrado é igual a y quadrado, então x é igual a y. É falso também. Porque, por exemplo, né? Você tem dois números que o quadrado deles dá igual, mas eles são distintos. Então essas coisas só são verdadeiras se os números forem positivos. Se x vezes z é menor que y vezes z, então x é menor do que y. E aí? É falso também. Essa propriedade só é verdadeira se o z for positivo. Se o z for negativo, não funciona. Porque, por exemplo, imagina assim, ó. 2 vezes menos 5 é menor do que 1 vezes menos 5. Que aqui, ó. Esse aqui dá menos 10 e esse aqui dá menos 5. Tá? Então aqui é o x, aqui é o z, aqui é o y e aqui é o z de novo. Mas, né? O x ele não é menor do que o y. Tá? O x é maior do que y nesse caso. Não acompanha aqui, ó. Certo? Que o x é 2 e y é 1. Oi? Se fosse positivo, estava correto. Aí, digamos assim, o truque aqui é porque não diz. Ele não fala, ele não diz se é positivo.
Então, falsa também. E a outra D, você poderia marcar por exclusão, né? A gente tem que marcar a sua prova quinta-feira, mas vai ter que ser no horário da aula. Na próxima semana, né? Não, mas o exame final não. Segunda chamada dele. Então, mas próxima semana, né? Porque tem que agora não tem aula. Isso, próxima semana. Você vai me dar uma oração. Por quê? Você pensou que era quinta agora? Não, menino, você Não. prova eu. Vou mandar uma semana todinha. Ó, aí essa aqui é verdadeira, porque basta você pegar isso aqui, ó. Aí. Boa noite. Basta você pegar essa desigualdade aqui e dividir por. Você pega isso aqui, ó, e divide por y. Aí vai ficar. E aí, porque como o y, eu sei que o y é maior que zero, ó, a desigualdade ou as desigualdades, elas se mantêm na mesma posição, tá? Então aqui fica zero, né? Aqui fica essa fração que tá aqui. E aqui y dividido por y dá 1. Aí, tá? Essa aqui é a verdadeira. Ok. Agora a quarta. Só para quem chegou depois, eu fiz a primeira, a segunda, depois a terceira. A primeira eu vou deixar por último, que vocês acharam a mais polêmica, né? Hã? O quê? Não, é normal. Quem nunca chegou atrasado, né? É só a primeira vez, né? Depois é só uma sequência de... Você tinha essa impressão que quando você atrasa uma vez, parece que você... Acontece tudo pra você chegar no... sair ou sair de casa no horário que você vai atrasar. A pior coisa da vida. Eu tô falando do seu chega atrasado. A pior coisa da vida. E eu no começo não era assim, do nada começou. Toda vez que quando sempre foi já não. Mas saco vazio não para em pé, né? Porque na hora que eu chego, agora vai mudar, mas na hora que eu chegava, todo mundo chegava. Aí a fila ficava enorme, a fila daqui. Sabe por quê? É porque o pessoal do dia, eles não estão indo embora mais. Eles estão esperando a hora do jantar, para depois ir embora depois do jantar, do que ir embora mais cedo. Por isso que tá mais cheio. Porque eles só pagam R$2. É mais prático você ficar o dia inteiro. Eu fazia, quando eu estudava, eu fazia assim. Eu só ia embora depois da janta. Mas não tá econômico não, porque acontece fazer. Gente, essa daqui era muito simples, eu acho. E também tem o seguinte, eu não sei como é que é Crato, mas Barbalha tem um ônibus que é de graça, mas só sai quase depois, umas 10h30, né? Acho, da noite. Sai um, né? Mas aí, talvez, quando a aula acaba às 6, vamos supor, não dá tempo de jantar e pegar o ônibus. Às vezes não dá, né? Aí você tem que esperar. Pessoal, isso aqui é só propriedade de potência, né? Ó. Esse primeiro aqui é o quê? Conserva a base, somos expoentes, né? Vamos lá. E esse aqui eu conservo. Boa noite. E aí vai ficar 7a menos 3, né? 7a menos 2. Aí que você pode fazer de várias maneiras. Você pode pegar, conserva a base e subtrai os expoentes, né? O menos 3 menos 2, né?
Aí isso tudo aqui, menos 1. Vai ficar 7 a menos 3 mais 2. Menos 1. Aí, menos 3 mais 2, menos 1, né? Aí isso aqui é a mesma coisa de 7 a menos 1 vezes menos 1. Que vai dar 1, né? Não é difícil essa daqui. É só porque eu detalhei. E a quinta questão. Aí eu amei essa parte, que eu fui na cagada. Aqui, como era de marcar, vocês podiam fazer de várias maneiras, né? Focando na resposta, né? Professor, mas naquela de marcar que já tinha um cálculo todo não, a gente tem que chegar a dar um consenso. Mas o fato de marcar, de ser de marcar, possibilita você pensar não exatamente do jeito correto. Então, pensar, Você pode testar algumas mas coisas. daqui essa alternativa não deu nada do meu resultado. É sempre desse jeito. Isso não foi chegou na escola. O resultado com uma alternativa mínima. Ó, esse aqui mesmo. Né? Aí você tem que pensar o seguinte, ó. X está entre 1 e 2, você tem que... É lógico que você pode simplesmente pegar um valor entre 1 e 2 e botar aqui dentro e fazer o cálculo e vai dar sempre o mesmo valor. Não tem problema não, como era só para marcar. Mas eu vou fazer do jeito, entre aspas, correto. Por exemplo, ó, o X ele é menor do que... Aliás, 1 é menor que X. Então, o X menos 1 é maior do que 0. Concorda, né? Se o X é menos 1 maior que 0, qual é o módulo de X menos 1? Quando a expressão de dentro é maior ou igual que 0, o módulo dessa expressão é igual a ela mesma. Tá? Aqui. Então aqui você repete. Agora com x menor do que 2. Ó. X menor que 2, então x menos 2 é negativo, né? Só. E aí, como ele é negativo, o módulo dele, a resposta tem que ser menos ele, porque ele é negativo. Que é a mesma coisa de menos x mais 2, né? Aí é só colocar, ó, o módulo de x menos 1 é x menos 1, e o módulo de x menos 2 é menos x mais 2. Aí cancela o x. Aí vai ficar menos 1 mais 2, que é 1. Sempre dá 1, tá? Ou então, assim, como se era para vocês, se vocês quisessem, não soubessem o que fazer com x, vocês poderiam pegar um número no meio e fazer o cálculo, como era só para marcar, né? Por exemplo, pega x igual a 1,5, né? Todo número que você pega no meio, entre 1 e 2, fazer esse cálculo, sempre vai dar 1. Aí. Aqui vai ficar menos 0, não, aqui vai dar 0,5 no primeiro. Aqui vai dar menos 0,5. E aí o módulo dos dois é 0,5, que dá 1. É, assim, esse aqui é válido porque você vai marcar, né? Mas a resposta certa é essa que está em azul, tá? Eu vou deixar aqui, isso aqui, ok? Aí a primeira
essas expressões aqui, 1 menos x menos 1, por exemplo, são 3, né? Como é que é isso aqui? Você conserva essa daqui, né? Aí é só fazer aquela jogadinha. Não, x por dá 5x, né? E aí esse aqui vai dar 5 menos x. Aí conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, o inverso de x aqui é como se fosse 1 aqui embaixo, né? Então, o inverso desse é 1 sobre esse aqui. E aqui, o que matou vocês foi esse pedacinho aqui, ó. Que vocês têm que botar o menos em evidência. Vocês têm que escrever... 5 menos... Ou esse aqui ou o outro, tá? É igual. 5 menos x é menos x menos 5. Tá? Se você colocar... Se você distribuir o menos aqui, digamos assim, como se fosse menos 1, né? Menos x mais 5. É a mesma coisa. Aí substituiria 5 menos x por menos x menos 5, tá? Aí sim eu posso cancelar esse daqui. E aí fica... As outras é a mesma coisa, só porque uma prova no lugar de 5 eu botei 3 e a outra no lugar do 5 eu botei 1. Tá? Não, a mesma coisa. E a outra é a mesma coisa, só que é 1 aqui, é como se fosse o 3. Tá? É o mesmo cálculo. Ok? E aí? É você que vai fazer a segunda chamada, né? É você e ele. Vocês vão fazer uma dupla, fazer a prova, viu? Quinta-feira da outra semana. Aí vocês vão fazer no horário mesmo da aula, porque não tem outro horário. Você não... Você... Dá um sopro, né? Porque não tem outro horário. Hã? Da outra semana. É a mesma coisa, viu? No mesmo nível da prova. Eu ia gravar um vídeo separado, mas eu acho que é melhor fazer com vocês aqui, ó. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Sabrina, Denise, Alana. Aprova. Nicolas, Vitor, Maria, Clara, Karina. Só isso, né? Todo mundo. E aí? Ninguém morreu, né? Na prova. Não, mas você vai fazer com ele. E ele vai fazer com você, duplo. Melhor do que só. Vocês viram que é melhor do que sozinho, né? Fazendo assim com todas as turmas. Você vai fazer a prova? Então você quer fazer a segunda chamada? Então vocês três fazem a segunda chamada, tá? Quinta-feira que vem. Alguém mais não fez a segunda chamada que tá aqui? Ou não fez a segunda chamada? Não fez a primeira chamada, né? Então vocês é o grupo. Não, mas se tiver, é só avisar por e-mail. Ou então no próprio dia, se tiver 5 pessoas, faz os 5. Vocês que sabem. Ó, vamos, nessa segunda parte eu vou falar
que eu quero já falar, primeiro falar sistema cartesiano, aí depois a gente vai ter que falar de função afim, e aí já entrando em função também, função quadrática. Então eu vou tentar terminar esse capítulo 1. Tentar terminar o capítulo 1 pra gente começar o capítulo 2, tá? Sistema cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas. Vocês já ouviram falar, né? Aqui já... Deixa eu fazer o seguinte. Oi. Eu gravei tudo já, desde o comecinho. Hã? Tô gravando. Não, mas é bom que vocês, quem quiser dar uma olhada, não veio. É. Em grupo de novo. Hã? Essa parte aqui, mas principalmente função afim. Entreguei, mas eu entreguei para alguém do seu grupo. Eu quero falar de função afim, função quadrática, função polinomial, exponencial e logaritmo. Adianta sim. Não. Mas é uma coisa que vocês têm que ver pelo menos um pouco, gente. Pra quê? Você tem medo de você prefere 2 bandidos numa moto ou 2 logaritmos numa moto? 2 bandidos. Agora eu 2 bandidos. Como é que você tem? Você já viu algum logaritmo andando na rua? Você não tem que ter medo de logaritmo, gente. Justamente, a gente tem medo que a gente não reconhece. Pois é, porque assim, sério, faz a vida reprovar, sabia? Meu maior pesadelo é acordar. Toda vez que você tem um pesadelo é porque você viu um log de x, aí, meu Deus do céu. Né? Né? O Chuck no... Como é que é? Não, gente, mas assim, não tem nada de exorbitante, não. Ó. Pessoal, vocês lembram do sistema cartesiano, né? Tem o eixo X, tem o eixo Y. Ok? O eixo X, o eixo Y é comumente chamado de eixo das ordenadas, né? Ou se você pode dizer que é eixo Y. E o eixo X, de quê? Alguém lembra? O Y é ordenada, né? E o X... o sistema é de coordenadas. Mas o eixo X às vezes se chama de abscissa, o eixo das abscissas, né? Mas você pode chamar eixo Y, eixo X.
Por exemplo, ó, como é que você localiza um ponto no sistema cartesiano? Você coloca aqui o ponto P. Aqui a anotação do livro, ele coloca... Eu vou usar a anotação do livro aqui. Vamos lá. Então, um ponto no sistema cartesiano, ele tem duas coordenadas, né? A primeira e a segunda. A primeira é a coordenada que fica no eixo X e a segunda coordenada que fica no eixo Y. A mesma coisa. Imagina o seguinte, se você tem um mapa, e no caso o mapa planificado, né? E aí você tem as coordenadas latitude e longitude, é meio que um sistema cartesiano. A reta vai ser alguma coisa que você tem que ter dois pontos, né? Aí você liga, mas eu não falei ainda. A reta você está falando assim? Também, mas daqui a pouco. Aí você pode dizer, por exemplo, que a coordenada A é a abscissa e Y é a ordenada do ponto. Ou então a coordenada... É que a abscissa, não lembro de ter escrito. Ok? Deixa eu só tirar um negocinho aqui. Aí, vocês estão copiando isso aqui ainda, né? Mas antes de eu descer, por exemplo, como é que chamado... Já que, enquanto vocês copiam, eu vou escrever aqui no cantinho. Mas esses, digamos assim, semiplanos aqui, ó, eles são chamados de quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Oi? Vocês querem ver o título, né? Nada. E aí, posso descer? Quinta tem aula, né? Já pensou se tivesse? Nossa, eu falei que tem, nossa, no final não tem. Gente, quinta não é pra ter aula de jeito nenhum. Chega. Antigamente, eu não sei... Não tão antigamente assim, porque eu também não sou muito velho, mas quando eu estudava no ensino fundamental, a Semana Santa era a semana inteira. Faz sentido, semana. Era a semana toda de feriado. Hoje em dia... hoje em dia é mal a sexta-feira, né? Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Não, basta eu dizer que não... Ah, a semana toda, é? Não. Lá no curso todo não come nada, faltar amanhã, ninguém vai. Aí fica todo mundo mal. Então não vai ninguém tem logo. Assim não vai dar aula. Ó, vamos fazer um exercício aqui. Ó, os exercícios estão na página 40, tá? Vocês já podem ir dando uma olhada. São... Enfim, 70 eu acho. Mas o exercício do 16, do 11 ao 16...
Não, não é nem calcule. Na verdade, não é isso aqui não que eu quero. Não, esquece esse aqui. Esqueçam isso. A página é 40, mas não é isso não. Que o exemplo que eu vou colocar aqui não tá. É localize os pontos abaixo no sistema cartesiano. Antes da gente localizar, o centro aqui é a interseção das duas retas. Primeiro, esses eixos, lembrando, eles são perpendiculares, né? Formam um ângulo de 90 graus aqui. E esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0, 0, também você pode dizer que ela é a origem do sistema, tá? E aí aqui é o primeiro quadrante, né? Aí eu vou só falar, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Né? É, por exemplo, ó. É geometria, aqui é meio que geometria analítica. O que é? Porque assim, o que é, no caso a sua pergunta mais é baseada na geometria plana, né? A gente vai ver geometria plana, mas é muito difícil. Não é muito difícil. Tá intrínseco a geometria plana com a analítica, com as coisas, com os objetos que tem aqui. Você não vê diretamente, calcula a área do triângulo, mas... Ó, o ponto 1, 1. Como é que eu coloco ele aqui? Isso. Aí você, só um detalhe, os números positivos, você coloca aqui à direita, né, do x, aqui à esquerda os negativos, né? Aí aqui, por exemplo, exatamente, nesse quadrante o x é negativo e o y é positivo. Aqui os dois são negativos. E aqui é negativo e positivo, né? Por exemplo, o ponto 1, 1, vamos localizar todos os... Ele é mais ou menos... Aqui é porque não tem uma escala, né? Mas é esse ponto aqui. Vou chamar de A. Aí o ponto... agora, menos 1, 1. Menos 1, 1. O x é menos 1, então é aqui, ó. Né? Então aqui é o ponto B, por exemplo. Agora eu quero o ponto menos 1, menos 1. Ó. É o menos 1 tá aqui, e aí o menos 1 no y aqui. Ponto C. E aí o ponto 1, menos 1, né? É esse aqui, ponto D. Ok? Não tá tão bonitinho, mas... menos 1 aqui. Tá? Então, muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Você lembra daquela formulazinha da distância entre dois pontos? Não? Não tem problema, não. O menos 1 aqui é o ponto que você marca no y. Aqui os dois eixos, né? Aí o y, como é negativo, você vai ter que marcar ele aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Então você escolhe o menos 1 aqui, uma posição, né?
E aí o 1 você marca no X em algum lugar aqui, porque é o positivo. Aí quando você liga os dois, você traça duas linhas pontilhadas aqui, que é o menos 1, aqui é o D. Ah, é verdade, ó, obrigado. É mais e menos. É isso, né? Você ia era isso também, né? É bem comum essa fórmula aqui. Eu não vou explicar na ordem que tá aqui não do livro, tá? Todo mundo já viu essa fórmula, né? Porque já esqueceram. Mas imagina que você tem dois pontos, ó. X1, X1, Y1. É esse ponto aqui, tá? Então, ponto A, ele tem coordenadas x1 e y1. Aí você pega um outro ponto B, aqui, ó, x2 e y2. Aí a missão de vocês é calcular essa distância aqui, ó. Hã? Aí, como é que eu calculo essa distância? Ó? Vocês lembram do teorema de Pitágoras? É aquele teorema que, mesmo quem não lembra da matemática, mas pelo menos lembra do nome, né? É um triângulo. Isso, ó. Você tem um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que um dos ângulos internos ele é reto, ou seja, 90 graus, que essa geralmente é esse quadradinho aqui, esse ponto. Aí você tem os lados do triângulo, esse aqui é a hipotenusa, né? E esse, o B e o C são os catetos. E aí o teorema de Pitágoras é que o A ao quadrado é B ao quadrado, né? Aí, para encontrar essa formulazinha da distância, é usado o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Porque imagina o seguinte, ó. Qual é o tamanho desse segmento aqui verde? Se esse imagina, esse tamanho aqui é x2, né? E este daqui é x1. Então você, para tirar esse, você pega o x2 menos o x1, tá? Então aqui é x2 menos x1. A mesma coisa aqui, ó, é y2 menos y1. Ok? Esse tamanho aqui, porque o y2 é tudo isso e o y1 é esse pedaço. Então, o pedaço lá que sobra é o maior menos o menor. Certo? E aí, se eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar o quê? Que d ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa. O d ao quadrado, que é a hipotenusa, ele é igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos, né? Então, é esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado. E aí, finalizando, é a raiz quadrada.
Essa é a fórmula, tá? Os quadrados, os quadrados não vai na raiz. Não, porque é soma. Se fosse aqui a soma... Cadê o preto aqui? Isso, se fosse assim, né? Se fosse produto, aí eliminava, né? Mas como é soma, aí fica assim mesmo. Faz... Fica aqui o A tá ao quadrado e o B tá ao quadrado. Porque mesmo assim, então assim, se estão ao quadrado, as coisas não tem. O quadrado tá no determinado. Esse aqui? Isso, porque o quadrado tá no A e o quadrado tá no B. Mas por que não pode cortar? É porque só pode eliminar se for produto. Por exemplo, você pega... Vou fazer um exemplo. Ó. 3... Se eu pudesse eliminar, a resposta seria 5, né? Mas se eu fizer o cálculo aqui... Se bem que aqui vai dar 9 mais... né? Raiz de 13. Entendi agora. Ok? Vamos fazer um exemplo? Com essa fórmulazinha. Ah, eu apaguei aqui. Aliás, vocês estão copiando em algum momento, né? Porque eu acho que... Aqui mesmo, né? Você quer que suba, é? Ah, tem uns exemplos aqui. É página... Na verdade, os exercícios é página 26, tá? A 40 é da outra sessão. Da... Oi? É fórmula da distância. Abril vai ser bom, né? Tem 21, é feriado. Tem 3 feriados meio que seguidos, né? Agora na sexta, aí semana que vem é normal. Aí na outra, sexta é feriado. Aí a outra semana normal. E aí na outra, acho que é terça-feira é feriado. Que é dia 1º de maio. E aí? Onde é que vocês estão? Ah, já que...
11 de maio. Tá vendo como ele é um responsável de colocar a data certa no dia? Que quarta-feira? Nem tem aula quarta-feira, não quinta. Deixa eu ver. É na quinta. E a outra vai ser 15 de... A outra vai ser 15 de junho. Também, professor. 15 de junho. Junho. Não, é a terceira prova. Uhum. Mas todas são em grupo? Todas são em grupo. Tá, eu acabei de colocar. Tá aí rodando já. Ok, vamos fazer um exemplo? Ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcule a distância entre os pontos 1, 2 e menos 1, menos 2. Só para ilustrar aqui, eu vou escrever, localizar os pontos aqui, tá? Onde é que eu coloco o 1, 2? No primeiro quadrante, exatamente. 1 aqui. Tá? E o outro, menos 1. Tá? Aí então a distância é esse segmento aqui, ó. Ok? Esse segmento vermelho que a gente vai calcular a distância. Então a distância é raiz quadrada de... Aqui tanto faz colocar o y ou o x, tá? É só substituir, ó. Você pode dizer, por exemplo, que aqui é o x1, esse aqui é o y1. Tá? E é só substituir. No caso, y2 vai ser menos 2, né? E vocês aí, ó. Menos 2. Vai ficar menos 2, menos 2, né? Assim. Mais. x2 eu coloquei como menos 1. Menos o x1 que é 1, então vai ficar menos 1. E aí é só calcular isso aqui. Vai ficar o quê? Aí menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então raiz de 20. Dá para simplificar, né? Porque o 20 é 4 vezes 5, né?
Isso. Eu vou só fazer o detalhe aqui, aí você pode fazer isso. Vai ficar 2 raiz de 5, né? Ok? Então esse tamanho aqui, ó, ele vale 2 raiz de 5. Tá? Entenderam? Não é difícil essa fórmula. Aí com essa fórmula aqui, a gente consegue deduzir a equação da circunferência. Vocês lembram da equação da circunferência? Não, mas não tem problema não. Nada. Vocês já tinham visto essa fórmula já, né? Todo mundo já. A da distância. Não? Oi? Isso. É no ensino médio, acho que é no primeiro ano. Agora em que momento, porque também hoje em dia eu não sei mais o que é o ensino médio. Ó. Equação da circunferência. Eita. Tem aqui. Eu vou colocar a página que está aqui, página 23. Oi? Página 23. Eu vou colocar exatamente como está no livro. Ele tá, é como se fosse um probleminha. Mas ficou muito feio esse negócio aqui. Eu vou, na verdade, eu vou fazer um exemplo. Para introduzir esse aqui, determina a distância entre 0, 0 e
esse ponto aqui, ó. 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Tá? E, então vamos lá. Aliás, eu vou, para não ficar escrevendo essa raiz, eu vou botar assim, distância ao quadrado é x1, y1, né? x2, y2. Então vai ficar o quê? Saúde. É 1 sobre raiz de 2. Menos, quem é x2? Não, não é x2, perdão. Quem é y1 é 0, né? Agora sim, x2, x1, e vocês aí, ó, no fundão aí. Quanto é que dá isso aqui? Vai dar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, né? E aqui 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa de 1 meio, né? Aí a mesma coisa aqui. E aí 1 meio mais 1 meio é 1. Então a distância ao quadrado é 1. E vocês... Então D é igual a 1. Oi? É porque... É para se eu tirar aqui ele... Ah, fica assim. Não, é porque... Para não ficar escrevendo aquela raiz, eu botei o quadrado aqui, ó. Daqui pra cá? Não, aqui eu só peguei 1 sobre raiz de 2 menos 0, 1 sobre raiz de 2. Né? Daqui pra cá. Aqui também. Agora daqui você tira. Agora daqui pra cá você tira. Porque 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 meio. Que é 1 ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado, né? E aí vai dar 1 meio, tá? É porque eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo. Aí eu vou pegar a distância do zero com outro ponto, aí vai dar o mesmo resultado. Só para ilustrar que a gente quer todos os pontos cuja distância do zero seja igual. Tá? Isso. É o conjunto ou o lugar geométrico de todos os pontos cuja distância desse ponto até a origem não necessariamente é a origem. Eu vou fazer com zero só para introduzir, aí depois eu pego um ponto qualquer. Tá? No meio, na origem. Ou, na verdade, é a origem. Né? Oi, para descer? Ó, ok? Isso aqui. Agora eu vou fazer agora o 0, 0 com o ponto 1, 0, tá? O mesmo cálculo. Então, eu vou pegar o ponto 0, 0. E aí eu vou lá, calculo a distância. Então, aqui eu já vou colocar a fórmula logo, tá? Ó. Aqui é x1, y1, né? x2, y2.
Então aqui fica como? Ó, o y2 é 0 menos... perdão, aqui não é y2 menos y2 não, é y2 menos y1, tá? Que é 0, né? Aí x2 é 1 menos o x1 que é 0. Aí aqui vai zerar e aqui vai dar 1, certo? Então, o d ao quadrado é 1, significa que o d aqui é 1. Aqui não é mais ou menos 1, porque d é um segmento, tá? É um tamanho. Aí agora eu quero, se vocês terminarem, eu quero colocar no programinha esses dois pontos, tá? É isso mesmo. O mesmo valor, você está dizendo... Não. Ah, porque aqui é 1, aí... Depende muito do ponto aqui, né? Desse outro ponto. Se for 0, 0, aí no lugar 3, você vai fazer a conta e vai chegar aqui e vai dar 3. Né? 3, 0, por exemplo. Aí seria... Aí já não seria. Porque seria pegar... Aqui ia dar 1, ia dar raiz de 2, né? A resposta. Ok? Eu vou colocar os pontos aqui, ó. O ponto 1, 0. Ó, 1, 0 é esse ponto aqui em vermelho. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá vendo um pontinho aqui, ó? Agora eu vou pegar um ponto 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Ó. Estão vendo o ponto azul e o vermelho? Aqui é o azul, ó. E o vermelho aqui. Tá? Aí, no cálculo que a gente fez, a distância do ponto azul para a origem é a mesma do ponto vermelho para a origem. Não foi isso? Então, que eles estão na mesma distância. Significa que eles... Por exemplo, agora eu vou escrever aqui a equação da circunferência, que a gente vai deduzir ainda. Ela vai passar pelos dois pontos, ó, tá vendo? Ó, se eu tirar aqui, ela vai passar pelos dois pontos. Tá? Hã? Não, que é a circunferência. É porque quando eu escrevi primeiro apareceu assim. Né? Aí, a característica da circunferência é a questão do raio, né? A distância do contorno para o centro é sempre igual. E é constante, né? Agora a gente vai primeiro deduzir essa formulazinha aqui, ó. X² mais Y² igual a 1. Vamos lá. Oi. Eu vou subir, eu só vou pegar aqui o... Tá oval, é. Aqui é. Oi? Não tem nada não. Você tem o compasso, comprei um compasso.
Voltar para a Idade Média, né? Ó, vamos lá, ó. Vocês têm que voltar para a Idade Média e comprar uma régua e um compasso, gente. Ficou torto aqui, mas tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Ó, agora o seguinte, ó. Imagine que o raio da circunferência, ele tem valor R, tá? O raio que é essa distância aqui, ó. Ok? Qualquer distância do centro ao contorno é sempre a mesma. Aí, por exemplo, aí eu pego um ponto aqui geral, ó, XY, e calculo essa distância aqui. Qual é a distância da origem para aquele ponto XX? XY? É o raio, né? Novamente, ó, vocês aí, ó, no fundo. Qual é a distância da origem até o ponto XY? É o valor do raio, né? Isso. Então, a distância... Agora você tem que lembrar... Todo mundo assinou, né? Você não assinou, não? Ah. Ainda é isso, exato. Inicialmente vai ser dado, mas depende da situação. Depende. Vamos lá? Então vai ficar o quê? Ó? X menos 0. E aqui o raio é R, tá? Aí eu esqueço aqui, é só desenvolver aqui, ó. X menos 0 é x quadrado. X mais 0. Perdão, o raio não é R ao quadrado, o raio é R simplesmente, tá? Aqui vai dar mais y ao quadrado. Então você tem isso aqui. Aqui não é quadrado, é 100 quadrado. E aí sim, finalmente eu vou ter que x quadrado. Tá? Oi? O quadrado original. Não, eu não estava entendendo porque aí no final o R ia ficar com quadrado. Isso, passou a raiz. Aí essa aqui é a equação da circunferência. Toda vez que você falar sobre a equação da circunferência, você tem que dar duas informações. Qual é o centro da circunferência e qual é o raio da circunferência. Essa daqui a gente fez a partir do centro na origem. Então, o centro na origem e raio R, tá? Então, equação de centro na origem e raio R, ou de centro 00, tá? De centro 00 e raio. Oi? Com o desenho é mais fácil de entender. Ó, por exemplo, né? Vamos aqui pro negocinho aqui. Se eu trocar esse 1 por R ao quadrado, ele vai assim, adicionar controle deslizante. Obrigado, todo mundo assinou agora, né? Porque aqui ele vai, a partir, quando eu variar esse R aqui,
ela vai crescer ou diminuir, né? Ó, o R agora é 0,2. Dependendo do valor de R. Dependendo do valor de R, aí aumentando ele aumenta o raio, aumenta o tamanho dela. Tá? No caso aí, quanto maior o raio, maior a circunferência. Maior. Cadê? Ele não tá coisando não, aquele... Mas deixa. Entenderam, né? Agora a equação geral da circunferência, tá? Que eu vou pegar um ponto qualquer. Vou pegar um ponto qualquer. Que vai ser o meu centro. E aí fixo um raio também qualquer. E aí eu vou ter a fórmula. Oi? Eu vou já voltar lá. Isso aqui, né? Gente, a diferença dessa daqui para geral é só o centro, que não necessariamente tem que ser a origem. Pode ser qualquer outro ponto que você queira, tá? Um zoom, né? Nada. E as outras disciplinas, como é que estão? A gente mudou de supervisor. A gente mudou de professor de filosofia essa semana. Quer dizer, já não vinha e eu tive veio só uma vez pra passar a Lívia. Aí alguma coisa mudou. Calma, o outro tinha explicado pra gente qual era a avaliação desse. Enrolou. É o nada. Aí disse que vai falar semana que vem. Mas não era pra se preocupar. Ele falou um alfabeto, eu não entendi uma letra. E ele, eu não sei, eu acho que eu achei pior que o outro. Eu pedi pra ele fazer isso, foi Vai ser uma coisa pior que a outra. Eu achei que ia reprovar uma matéria, vou reprovar Eu todas. preciso saber de também, esperando o naufrágio, tá, gente? Não, mas... Tá até... Mas tá chovendo, né? De água a gente tá entendendo que tá chovendo muito. A gente perguntou como era a metodologia dele, como é que ele se aprova. Ele não sabia ainda não. Tá decidindo ainda. A aula na próxima aula, ele ainda vai pensar. A aula de ontem. Nós também uma semana, professor. A aula de ontem não pareceu ser. Era a primeira aula, né? A primeira aula dele, a aula de ontem não pareceu ser muito. Ontem ele estava explicando as coisas, perguntando a gente o que ele falou. Cara, ele estava falando algumas coisas. Vamos encerrar aqui. Tanto faz. Aí